A importância da amizade nas nossas vidas. Laura nunca imaginou que sua vida fosse parar em um pesadelo. Sentada à mesa de reuniões, em sua antiga empresa, ela passava os dedos pelos papéis amarelados, lembrando dos dias em que tinha um sonho vibrante. Em vez disso, agora ela era apenas uma sombra da fundadora visionária que uma vez era. Com o passar dos meses, a cultura da empresa se esfarelou, transformando-se em um campo de superficialidades. As ideias brilhantes que costumavam iluminar o escritório deram lugar a reuniões intermináveis sobre marketing e redes sociais, enquanto o coração da inovação estava sendo sufocado por uma espessa camada de banalidade. Os rostos conhecidos de Vitor e Renata, seus antigos colegas, agora pareciam estranhos e distantes. Eles usavam sorrisos forçados e falavam de produtos e vendas, mas Laura enxergava a desintegração de tudo pelo que lutou. Enquanto observava, cada pequeno sucesso da nova administração doía como um soco no estômago. Com o tempo, teve certeza de que deveria recuperar o que lhe pertencia. Revisitou o antigo contrato. Aquela cláusula de recompra, uma luz no fim do túnel, parecia brilhar intensamente agora, mas a ideia de reivindicar seu legado a deixou nervosa. E se tudo isso só gerasse mais rejeição? E se o caos se instalasse novamente na sua vida? A insegurança filtrou-se como um eco distante. Armada com um novo senso de determinação, Laura decidiu enfrentar suas inseguranças. Assim que enviou o aviso de recompra, uma onda de ansiedade a invadiu. Vitor e Renata não veriam isso com bons olhos. Eles a subestimariam, pensando que a antiga líder era uma mulher em decadência. Mas ela estava pronta para lutar. Olhou-se no espelho e respirou fundo. Era hora de recuperar não apenas a empresa, mas a sua própria voz. Os dias seguintes foram uma montanha russa. Sua proposta de recompra foi recebida com risos e sarcasmo. Laura, você realmente acha que pode voltar assim? Ouviu de Renata. O choque e o desprezo eram palpáveis, e o silêncio que se seguiu parecia gritar. Uma parte dela queria se encolher, outra parte, mais feroz, queria lutar ainda mais. Cada pequeno avanço se sentia como uma vitória digna de um filme épico. Porém, as dúvidas persistiam como intrusas em sua mente. Estou realmente pronta para isso? E então, num dia aparentemente comum, um evento inesperado abalou seu mundo. Uma crítica feroz à empresa explodiu nas redes sociais, chamando a atenção de todos. O que fazer agora? Voltar e lutar? Assim que a poeira assentou, Laura percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura respirou fundo enquanto estudava a tela do celular. A tempestade de mensagens e comentários nas redes sociais a cercava como uma onda avassaladora. O que está acontecendo com a empresa? Os produtos não têm mais alma. Laura, você ainda está por aí?
As palavras vermelhas e explosivas a atacavam. Ela não podia ignorar a tempestade, nem mesmo o estrondo que ecoava nas conversas à sua volta. A crítica que havia abalado a empresa era uma bomba de efeito colateral. O nome da companhia estava em todos os jornais. Mas, ao se aprofundar nas mensagens, um sentimento de traição começou a crescer dentro dela. Nos comentários, nomes dos antigos colegas que ela conhecera bem pareciam voar como flechas. Renata e Vitor estão por trás disso, pensou, seu coração disparando. Como eles puderam? Um nó se formou em sua garganta, misturando confusão e raiva. Era um jogo perigoso. Laura lembrou-se das promessas, das noites que passaram juntos, da adrenalina, de novidades que os empolgavam. Agora, esses mesmos rostos, que deveriam ser seus aliados, eram os arquitetos da sua dor. Ela olhou para o reflexo no espelho novamente e viu um rosto determinado, mas ferido. Precisava saber a verdade. Chegou ao escritório sem saber que o clima estava prestes a mudar. A sala estava lotada, murmúrios saturavam o ar. Uma tensão palpável. Laura foi até a mesa, mas antes que pudesse se estabelecer, Vitor entrou, com uma expressão que ela não reconheceu, como se ele estivesse em outra dimensão. Laura, ele começou, a voz tensa, um de nós precisa conversar. Ele parecia preocupado, mas o que poderia ser tão sério? Ele olhou para o fundo da sala, onde Renata estava. Laura sentiu seu estômago apertar. Uma parte dela queria acreditar que ainda havia esperança, que eles poderiam se reunir e resolver tudo. Mas a outra metade se sentia traída. Tem algo que você precisa saber sobre a situação da empresa. Não é apenas uma crítica por acaso. Vitor continuou, seu tom baixo erguendo um frio na espinha de Laura. Alguém está por trás disso. Alguém que você ama. Alguém que se aproveitou de você. Ele hesitou antes de continuar. É sobre Renata. Um silêncio cairia sobre a sala, pesado e sufocante. O que você quer dizer? Laura disparou, sua voz tremendo. Vitor respirou fundo. Renata fez um acordo com um concorrente e sabia que esse fiasco ia acontecer. Foi tudo planejado. As palavras dele ainda pairavam no ar quando Renata se virou, os olhos cheios de uma mistura de desafio e temor. Isso não é verdade. Você não pode acreditar nele, Laura. Seus lábios estavam trêmulos, mas Laura sentia que a verdade estava começando a se revelar. O choque a atingiu como uma pancada. O chão parecia desabar sob seus pés. Você? Laura começou, sem saber como continuar. Você me traiu? O olhar de Renata lhe pareceu vazio e a dor cresceu em seu peito. As risadas que um dia dividiram agora ecoavam como facadas. Ela mal podia respirar. A revelação a desmantelava. A sala, antes vibrante, agora parecia um campo de batalha. As pessoas ao redor observavam. Murmúrios e olhares incrédulos se espalhavam. A tensão era elétrica, como se todo o espaço estivesse carregado com a dor e o choque dos segredos expostos. Laura sentiu uma onda de raiva e desespero. Neste momento, a verdade exposta abriu um enorme abismo entre eles. Laura percebeu que já não sabia mais em quem confiar. Mas enquanto a confusão permeava seu ser, uma nova determinação começou a pulsar dentro dela. O que fazer agora? A batalha estava apenas começando, e ela precisava escolher muito bem seu próximo passo. O que mais ela ainda não sabia? A sala estava em silêncio, o clima pesado se arrastando como um nevoeiro.
Laura olhou para Renata, que parecia prestes a desmoronar sob o peso das palavras de Vitor. O veneno que estava sendo exposto a cada momento a deixava confusa e ela precisava entender tudo. Renata, você realmente fez isso? Laura conseguiu perguntar a voz tremendo. O olhar de Renata era uma tempestade, mistura de raiva e desesperança. Era uma decisão estratégica, Laura. Você não entende! Gritou, mas a defesa parecia vazia. A sala estava cheia de rostos chocados. As pessoas sussurravam. Músicas de murmúrios dançavam no ar. Mas então, como se algum tipo de destino maligno quisesse transformar aquele momento em um espetáculo, a porta se abriu com força. Um homem entrou, alto, de paletó escuro. Seus olhos pareciam penetrar cada um ali. E o murmúrio cresceu, como se uma onda de choque percorresse a sala. Era Han, o CEO de uma das maiores empresas concorrentes. O que ele fazia ali? Um sussurro gelado percorreu o grupo. Surpresa, não é? Ele disse com um sorriso sardônico. Acho que vocês não perceberam o quanto estavam se afundando. Não? Eu realmente sugeri isso a Renata. É hora de uma mudança, e eu estou aqui para garantir que isso aconteça. As palavras dele reverberaram, como um golpe à escuridão que envolvia a sala. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés. Hã? Alguém que parecia ser uma lenda, agora ali diante dela, entrelaçando-se com seu pesadelo. Você traiu sua própria empresa, Renata. Laura quase gritou, a raiva pulsando. Renata, agora descomposta, olhou entre Laura e Han. O ponto de ruptura que todos estavam esperando estava ali, e o caos iminente se aproximava, pesando no ar como um presságio. Eu não fiz nada sem razões, ela respondeu, as palavras escapando de seus lábios como se tentasse se justificar. A tensão na sala era elétrica e os rostos de todos estavam entre o choque e a intensa expectativa. A sensação de uma balança prestes a desabar. Han ignorou a discussão e se dirigiu a todos com um sorriso arrogante. A verdade é que, sem um pouco de turbulência, isso tudo estaria perdido. O que precisamos é inovar, aproveitar as fraquezas. E o descuido de todos vocês foi simplesmente perfeito. Sua risada ecoou na sala, e de repente, Laura percebeu. Aquele discurso era bem ensaiado. Ele havia orquestrado tudo. Os rostos dos outros funcionários começaram a se transformar. A dúvida e a incerteza criavam fissuras visíveis em algumas expressões. Enquanto a sala se tornava um cabo de guerra emocional, uma ideia explosiva brotou na mente de Laura. O que se passava? Tudo isso parecia um imenso jogo. A traição de Renata, a aparição de Han. E se Renata não fosse a única traidora? Ela os encarou, um nó na garganta e um turbilhão na mente. Han havia manipulado tudo, mas como? O que mais ele sabia? Os arrepios na pele a fizeram se questionar. É por isso que você estava aqui, Renata, para derrubar tudo o que criamos, para aceitar o jogo de Han? Antes que Renata pudesse responder, Han fez um movimento como se um comando invisível o controlasse. Vejam o que vocês criaram! Um espetáculo simplesmente magnífico! E nesse momento, mais uma vez, Laura teve certeza. Sua luta estava apenas começando e em quem ela realmente poderia confiar. Uma última pergunta pairou no ar, eletricamente inevitável. Era toda a empresa uma armadilha, uma peça no tabuleiro de Han?
O olhar desolado de Renata misturava-se à determinação furiosa de Laura, e a sala estava à beira de um colapso. Laura sabia que a verdade estava escondida em alguma parte desse caos. Precisava encontrá-la antes que a tempestade varresse tudo e todos ao seu redor. E enquanto a tensão se acumulava, algo batia forte na porta dos fundos, como se o destino tivesse suas próprias intenções, acelerando a trama em um novo nível. O que mais aquele dia terrível ainda reservava? A sala estava em silêncio, o clima pesado se arrastando como um nevoeiro. Laura olhou para Renata, que parecia prestes a desmoronar sob o peso das palavras de Vítor. O veneno que estava sendo exposto a cada momento a deixava confusa, e ela precisava entender tudo. Renata, você realmente fez isso? Laura conseguiu perguntar, a voz tremendo. O olhar de Renata era uma tempestade, mistura de raiva e desesperança. Era uma decisão estratégica, Laura. Você não entende, gritou, mas a defesa parecia vazia. A sala estava cheia de rostos chocados. As pessoas sussurravam. Músicas de murmúrios dançavam no ar. Mas então, como se algum tipo de destino maligno quisesse transformar aquele momento em um espetáculo, a porta se abriu com força. Um homem entrou, alto, de paletó escuro. Seus olhos pareciam penetrar cada um ali, e o murmúrio cresceu, como se uma onda de choque percorresse a sala. Era Han, o CEO de uma das maiores empresas concorrentes. O que ele fazia ali? Um sussurro gelado percorreu o grupo. Surpresa, não é? Ele disse, com um sorriso sardônico. Acho que vocês não perceberam o quanto estavam se afundando, não? Eu realmente sugeri isso a Renata. É hora de uma mudança, e eu estou aqui para garantir que isso aconteça. As palavras dele reverberaram como um golpe à escuridão que envolvia a sala. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés. Hã? Alguém que parecia ser uma lenda? Agora ali, diante dela, entrelaçando-se com seu pesadelo. Você traiu sua própria empresa, Renata! Laura quase gritou, a raiva pulsando. Renata, agora descomposta, olhou entre Laura e Han. O ponto de ruptura que todos estavam esperando estava ali. E o caos iminente se aproximava, pesando no ar como um presságio. Eu não fiz nada sem razões, ela respondeu, as palavras escapando de seus lábios como se tentasse se justificar. A tensão na sala era elétrica, e os rostos de todos estavam entre o choque e a intensa expectativa. A sensação de uma balança prestes a desabar. Pai ignorou a discussão e se dirigiu a todos com um sorriso arrogante. A verdade é que, sem um pouco de turbulência, isso tudo estaria perdido. O que precisamos é inovar, aproveitar as fraquezas. O descuido de todos vocês foi simplesmente perfeito. Sua risada ecoou na sala, e de repente Laura percebeu. Aquele discurso era bem ensaiado. Ele havia orquestrado tudo. Os rostos dos outros funcionários começaram a se transformar. A dúvida e incerteza criavam fissuras visíveis em algumas expressões. Enquanto a sala se tornava um cabo de guerra emocional, uma ideia explosiva brotou na mente de Laura. O que se passava? Tudo isso parecia um imenso jogo. A traição de Renata, a aparição de Han. E se Renata não fosse a única traidora? Laura os encarou, um nó na garganta e um turbilhão na mente. Han havia manipulado tudo, mas como? O que mais ele sabia? Os arrepios na pele a fizeram se questionar. É por isso que você estava aqui, Renata? Para derrubar tudo o que criamos? Para aceitar o jogo de Han? Antes que Renata pudesse responder, Han fez um movimento, como se um comando invisível o controlasse. Vejam o que vocês criaram. Um espetáculo simplesmente magnífico.
E nesse momento, a porta dos fundos se abriu novamente. Desta vez, com uma força ainda maior. Um terceiro homem entrou, e Laura quase não podia acreditar no que via. Era André, seu ex-marido. Um nome que ela não queria ouvir nunca mais, e que agora estava ali, com uma expressão emocionada no rosto. Achei que não haveria mais assim, Laura. Ele começou, e a sala ficou em silêncio total. Mas precisamos conversar. Uma verdade muito maior está em jogo aqui. As palavras dele cortaram a tensão no ar, como uma faca. Você trouxe ele aqui, Renata? Seu olhar se fixando em Renata. O choque e a confusão tomaram conta dela. Era como se cada segredo que ela acreditava ser guardado agora estivesse prestes a se desmoronar, exposto na luz brutal da verdade. O que André tinha a dizer? André olhou para Han e um reconhecimento sombrio cruzou os olhares deles. Não é apenas uma questão de negócios, Laura. A empresa... O que você não sabe é que eu estou aqui por uma razão. Sua segurança está em risco e isso envolve todos nós. As palavras dele deixaram Laura presa em um turbilhão de emoções. Confusão, raiva e medo florejaram em seu peito. A sala estava em abalo, um misto de espanto e ansiedade. O que mais André sabia? O que havia sob a superfície de tantas traições e segredos? Laura olhou para Renata, e o que antes parecia uma amiga, agora parecia uma estranha. Laura se sentiu desmoronar, seu mundo virando de cabeça para baixo. Ela precisava entender. Então é assim que tudo termina? Com mentiras e traições? O que mais vocês esconderam de mim? Se o caos já era palpável, agora era uma tempestade prestes a se romper. E então ela soube que a batalha era muito maior do que imaginara. As cartas estavam sobre a mesa, mas ainda faltava a revelação que poderia mudar tudo. E a pergunta fervia em sua mente. O quão fundo ia essa conspiração? E a ligação de André nesse emaranhado de traições? Qual era a verdade enterrada que ameaçava desintegrar cada laço que ainda lhe restava? Laura se sentia perdida entre a confusão e a raiva, presa em meio a descobertas que desafiavam tudo o que conhecia. A sala estava tensa, todos aguardando algo acontecer. Han, o CEO rival, observava com um sorriso arrogante, como se estivesse saboreando cada momento. André tinha interrompido a tempestade, mas a verdadeira bomba ainda estava prestes a explodir. Eu não quero mais jogar isso, disse André, quebrando. Você precisa saber a verdade sobre mim, Laura. Sobre tudo isso. As palavras dele pairavam no ar, pesadas como chumbo. Laura sentiu o coração disparar de tensão. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ela olhou para Renata e Han, esperando que algum deles se manifestasse. O que mais ela não sabia? Na verdade, eu não sou apenas seu ex-marido. Eu sou um agente infiltrado, André declarou, cada palavra cortando através do silêncio como um golpe. Fui enviado para descobrir o que estava acontecendo na empresa. E a verdade é que eu não sou a única pessoa que estava infiltrada. Alguém mais próximo de você também está envolvido. A sala pareceu girar. Laura sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Infiltrado? Você está brincando? Por que você nunca me contou? A confusão se espalhou por sua mente como uma nuvem escura, porque eu não sabia até que era tarde demais. Porém,
O que mais me deixou chocado é que o plano vai muito além de nós. Han está manipulando tudo isso desde o início. O olhar de Laura se virou para Han, que agora parecia um caçador prestes a dar o bote. Vocês foram todos uma peça em um grande jogo. Atraí-los aqui foi apenas um uso da oportunidade. A verdade é que a empresa que você amava, Laura, estava destinada a falhar. André não estava aqui apenas por você, mas para descobrir toda a verdade escondida que nós estávamos apenas começando a desvendar. A sala tornou-se um campo de batalha de emoções. O choque se transformou em raiva e Laura sentiu a pulseira de um velho relógio em seu punho, apertando contra a pele. Então todos nós somos parte dessa farsa? Han sorriu novamente. Mas havia algo mais no olhar dele. Uma ferocidade escondida. Você não percebe? Esta não é apenas uma batalha empresarial. É sobre poder, controle e quem realmente detém os fios da marionete. Você realmente achou que poderia ter seu antigo império de volta assim, sem que ninguém se opusesse? Laura sentiu um nó formidável se formar em seu estômago. André tinha começado a explicar, mas palavras dele pareciam estar perdendo significado no meio daquele panteão de traições. Eu não posso acreditar em você, André. Você estava do meu lado. Você me amava. Eu ainda amo, ele respondeu, a sinceridade lutando para romper as inseguranças que o envolviam. Mas havia algo muito maior em jogo. E agora precisamos de você mais do que nunca para enfrentar isso. Foi quando um grito cortante ecoou na sala. Uma mulher entrou, explosiva e radiante, como um cometa atingindo a terra. Ela está vindo para cima de vocês! Estão prontos para a guerra? Era Clara, a fundadora da empresa. Aparentemente mudada, seus olhos brilhavam com uma determinação que Laura não conseguia ignorar. Ela? O que você quer dizer? Laura perguntou, a confusão agora misturada com um medo crescente. Todos vocês foram usados como peões, mas agora é hora de saber a verdade sobre o que existe por trás desta empresa. A origem dela é mais sombria do que vocês pensavam. Os olhos de Clara pareciam brilhar com uma nova força. Laura olhou para André, depois para Renata, que estava com medo. O que mais estava escondido? A revelação de Clara poderia ser o que mudasse tudo novamente, mas para onde aquilo a levaria? O ar estava denso. O futuro deles dependia da próxima frase que sairia da boca de Clara. O que mais eles ainda não sabiam? E o que mais esse pesadelo tinha reservado? O silêncio cresceu de novo, e com ele a expectativa. Laura olhou para Clara, os olhos dela brilhando com um fogo intenso. O que você está falando? Que origem sombria? O que você sabe que nós não sabemos? A pressa em sua voz era palpável, ecoando na sala silenciosa. A tensão estava por toda parte, como um cobrador invisível. Clara fez uma pausa, observando as reações ao seu redor. Os rostos dos colegas estavam repletos de confusão e desespero. Eu não só fundei a empresa. Havia segredos que eu guardei. Segredos que me fizeram perder a confiança em quem estava ao meu redor. Segredos? Que tipo de segredos? A ansiedade pesava na voz de Laura, enquanto o medo se mistura à curiosidade. Uma sutil inquietação se espalhou pelos outros. As dúvidas dançavam no ar, e Laura podia sentir os eixos de sua realidade girarem. Isso vai muito além de um simples jogo de poder.
Do que Renata fez com Han e de tudo o que André contou, havia uma razão para nossa empresa ter começado tão bem e depois decair. Estava toda ligada a um título de fundo que eu ignorei. Um murmúrio afastado surgiu na multidão, comentando em voz baixa as chamas do desespero e revelação que começavam a incendiar suas esperanças. Olhar de Laura buscou por André, que parecia angustiado, o semblante dele fragilizado pela onda de revelações. Estão dizendo que o fundo de investimento tem a ver com corrupção? Laura balançou a cabeça. Isso soa muito mais sério do que imaginávamos. Por que você não nos disse antes? Porque eu estava com medo, Laura. Medo de que me considerassem uma traidora. Clara respirou fundo, mantendo a intensidade em seu olhar. Mas tudo o que venho guardando está prestes a vir à tona, e alguém na sala sabe mais do que está dizendo. As palavras reverberaram e o ar ficou denso. Todo mundo virou o olhar para Han, que sorria à vontade, como se estivesse em um balcão de bar, sem pressa. Deixe isso para lá, Clara. Você sabe que é melhor ficar calada. Não quer que outros segredos saiam, não é? Um frio percorreu a espinha de Laura. Que outros segredos? Sua voz estava tremendo. O nervosismo tomou conta, enquanto ela tentava entender o jogo que se desenrolava diante dela. Han tinha controle e parecia divertido com a própria malícia. Ah, os segredos de Clara e os de vocês? A vida não é como um mar de rosas, só esperando o dia lindo. Ele olhou para Renata. E mais um nó se formou em seu intestino. Ah, mas o que precisamos agora é de um ótimo motim. Clara se afastou e agora está saindo do seu lugar seguro. Isso não é algo que você deveria querer. Como assim? Laura não estava mais entendendo. A sala pareceu girar ao seu redor. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo. Mas o que estava acontecendo? Você não percebeu? Han se inclinou, com um sorriso provocador no rosto. É tudo um plano para você descobrir a verdade que estava escondida. Um plano perfeito. Clara, Renata, você e até André. Todos jogadores na mesma mesa. E eu? Eu sou só um diretor em uma peça maior. Nesse momento, as luzes da sala piscaram e a tensão subiu como um foguete. Uma explosão de som ecoou de fora com um trovão, quebrando a tranquilidade. A porta da sala foi arrombada e a sala ficou silenciosa novamente, mas só por um instante. Uma mulher com um olhar feroz entrou. Ela segurava um documento amassado e sua expressão era de pura fúria. Chega! Chega de mentiras! A verdade precisa ser dita. O queixo de Laura caiu. Aquela mulher nunca tinha aparecido antes. Mas havia uma familiaridade que lhe parecia dolorosa. Quem é você? Laura questionou, seu coração batendo desenfreado. A mulher apontou para Clara e exclamou: Eu sou a prova do seu passado, e se vocês não pararem agora, todos vão pagar por isso. O choque foi como uma explosão. A sala inteira ficou em estado de paralisia. As palavras da mulher pesavam no espaço. Que brasa tinha sido esquentada? O que mais estava escondido sob a superfície das traições, alianças e planos infames? O que mais não estava sendo revelado? Laura percebeu que a tempestade estava apenas começando e a verdadeira natureza da luta estava prestes a mudar radicalmente. Laura olhou fixamente para a mulher que acabara de entrar.
a confusão estampada em seu rosto. Quem é você? Perguntou, sua voz mal conseguindo esconder a mistura de medo e curiosidade. A mulher, sem responder, avançou, segurando o documento amassado como um troféu. Eu sou Cristina, e vocês estão todos errados sobre o que pensam que sabem. Ela disse, com uma firmeza que fez ecoar um murmúrio na sala. Os olhares se deslocaram entre Cristina e Clara, como se o ar estivesse sendo estrangulado. O nervosismo era palpável, como um fio prestes a se romper. Sobre o que você está falando? O que sabe que nós não sabemos? Laura insistiu, a sensação de um peso crescente no peito. Cristina respirou fundo, seus olhos ardendo com uma determinação que a tornava quase imponente. Sobre o verdadeiro legado desta empresa, o que ela realmente representa. Estão todos presos em um jogo que não entenderam. Seus olhos varreram a sala, absorvendo a energia dos presentes. O que vocês pensavam ser um sonho foi uma armadilha. E eu sou a única que pode abrir os olhos de vocês. A tensão aumentou. Han se inclinou, seu sorriso se desvanecendo. E o que você tem a dizer que eu já não tenho controle? Ele provocou, mantendo sua arrogância, mas um nervosismo encobria seu semblante. Porque eu sou a verdadeira herdeira da empresa. A declaração de Cristina explodiu como um estilhaço de vidro. Laura congelou. As palavras giravam em sua mente como um redemoinho. O que isso significava? O que você quer dizer com isso? Renata questionou, a voz falhando. Clara estava em choque, mãos tremendo levemente. Cristina olhou para ela e disse: o que você não sabia é que Clara não foi a única a fundar esse lugar. Meus pais eram os verdadeiros visionários por trás do sucesso inicial. O murmúrio se intensificou ainda mais. Seus pais? Laura repetiu, processando a informação. As conexões dela começaram a se entrelaçar, e a incredulidade era palpável. Mas como? Por que você nunca falou nada antes? Porque foi tudo encoberto. Quando meus pais faliram, laços foram cortados e todos os detalhes da história foram apagados. Eu vim aqui para recuperar o que me pertence. O fervor nas palavras de Cristina foi como um convite à revolução. Ela estava tão perto, mas ainda havia uma sombra de dor em seu olhar. E será que você realmente pode confiar na Clara? Han perguntou, sua voz agora mais aguda, revelando seu desconforto. Ela tem muitos segredos. E não duvido de que você também esteja disposta a fazer qualquer coisa para pegar esse poder de volta. O ato de desafio pairava no ar. Laura não podia ignorar as verdades que estavam se desenrolando. Havia algo profundo e sombrio sob a superfície. E tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar em um colapso. Como sabemos que você não está aqui para nos manipular como o Han? Laura encarou Cristina, sua própria voz soando garbosa, mas com um tremor. Porque eu não preciso mais de mentiras. Sei de segredos que nem mesmo vocês conhecem sobre a empresa. Coisas que podem custar suas vidas. Cristina parecia transbordar de uma fúria contida. E então seus olhos se afastaram, como se algo estivesse chamando sua atenção. Antes que alguém pudesse responder, um grupo de homens irrompeu pela porta, armados e determinados. Todos vocês estão presos, gritou um deles. E o clima de tensão atingiu um novo pico. Uma onda de pânico invadiu a sala. Laura sentiu o sangue esquentar. O que estava acontecendo? O que era essa armadilha em que havia caído? A pressão em seu peito se tornou abafadora. Cristina! Ela gritou, enquanto o pandemônio se instalava.
O que você sabe sobre isso? Isso não pode estar acontecendo, não agora. Clara também começou a entrar em pânico, sua confiança se desvanecendo. Os homens estavam avançando, e Laura percebeu que as verdades que estavam se desdobrando eram apenas a ponta do iceberg. E quando um dos homens se aproximou, com dureza nos olhos, o que mais poderia sair desse emaranhado de traições e segredos, corações acelerados e respirações suspensas? Ela sabia que a verdadeira batalha estava para começar. E o que se esconde por trás disso tudo? A sensação do medo se transformou em um aperto gelado na espinha de Laura. Uma guerra estava em ebulição. E ela estava no meio de um furacão de traições, revelações e um mistério que ameaçava devorar tudo e todos. A única certeza que tinha agora era que sua vida nunca mais seria a mesma. E a pergunta a assombrava: quem realmente poderia ser seu aliado neste caos? Laura olhou fixamente para Cristina, absorvendo cada palavra enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O coração dela batia forte, como se tentasse escapar do peito. Segredos, mentiras, traições eram um turbilhão. E quando a porta se abriu, homens armados irromperam. A tensão atingiu um pico. O homem mais próximo apontou a arma e tudo ficou em câmera lenta. Todos vocês estão presos! A voz dele ressoou cortante, como um anúncio de condenação. Espere! Gritou Laura, o medo elevando-se. O que está acontecendo? Por que estamos presos? A adrenalina a fazia sentir-se viva, mas também paralisada. Olhando para os rostos dos colegas, viu o pânico refletido. André e Renata estavam pálidos, enquanto Han parecia ao mesmo tempo intrigado e divertido, como se estivesse observando um show. Que sabe sobre isso, Cristina? Renata gritou, a frustração dela misturada com terror. Se você tem algo a dizer, diga agora! Mas então, enquanto todos estavam concentrados no cenário caótico, uma explosão de luz iluminou a sala. Algo ou alguém estava atrás deles e o barulho foi ensurdecedor. Os homens armados foram tomados de surpresa e se viraram, disparando. Bang! Bang! Laura viu Cristina jogar-se no chão, mas em um único movimento, ela se ergueu. Fóssil raro entre a confusão. Sabia que isso ia acontecer. É por isso que estou aqui. E então, como um clarão de verdade, um rosto a mais apareceu. Mas não era qualquer um. Era Heloísa, uma antiga figura de autoridade na empresa e mentora de Laura. A antiga chefe, que havia desaparecido anos atrás sob circunstâncias misteriosas. Chega! Esta luta foi minha desde o início e não vai acabar assim. A força dela era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Heloísa, você está viva! Laura mal podia acreditar. A mulher, uma lenda, agora estava diante dela e nada fazia sentido. Mas era espectro de uma vida perdida. Como ela sabia o que estava fazendo? O que essa mulher sabia que todos os outros ignoravam? Laura, todos vocês precisam entender, não é só uma questão de poder ou dinheiro. É muito mais profundo, Heloísa declarou, cada palavra carregada de uma força hipnótica. Os segredos que vocês carregam são muito mais perigosos do que imaginam. A ideia de segredos mais sombrios deixava Laura com a sensação de roer as unhas. A sala inteira estava em pânico, mas quando Heloísa olhou em seus olhos, ela sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada, não apenas sobre a empresa, mas sobre eles mesmos. Eu fui responsável por tudo isso. As investigações de meu pai, a queda da empresa.
Eu era uma menina que sonhava com algo maior. Heloísa falou, seu olhar atravessando a sala e perfurando os corações dos presentes. E eu não podia permitir que o legado dele se quebrasse por ganância e falsidade. Você sabia de tudo isso o tempo todo? Laura perguntou, incredulidade estampada no rosto. Mas Heloísa simplesmente colocou as mãos nos ombros da colega, firmemente. Existem maiores conspirações em jogo, bem como algo que envolve vocês. Uma ligação que deixa estarrecidos. Heloísa disse misteriosamente. Mas antes que pudesse dizer mais, um dos homens armados corrigiu a mira. Basta! Se não se calarem, todos têm um preço a pagar. Um grito cortou o ar, como um alerta de desastre eminente. Laura, os olhos fixos em Heloísa, percebeu que tudo estava prestes a explodir de vez. O passado, o presente e as traições se uniam em um só fardo. Tudo o que ela conhecia pode ter sido uma mentira, e a verdadeira natureza da luta estava se revelando em cada segundo. O quão profundo era o buraco que estavam se arrastando? O que mais estava escondido na sombra? Ladeados pelo medo e suspense, todos esperavam a próxima explosão de revelações que poderia muito bem mudar tudo. E nesse estado, a única certeza que tinha era que ela não poderia confiar em ninguém. Ou poderia? Laura olhou fixamente para Cristina, absorvendo cada palavra, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O coração dela batia forte, como se tentasse escapar do peito. Segredos, mentiras, traições. Era um turbilhão. E quando a porta se abriu, homens armados irromperam. A tensão atingiu um pico. O homem mais próximo apontou a arma e tudo ficou em câmera lenta. Todos vocês estão presos. A voz dele ressoou, cortante como um anúncio de condenação. Espere, gritou Laura, o medo elevando-se. O que está acontecendo? Por que estamos presos? A adrenalina a fazia sentir-se viva, mas também paralisada. Olhando para os rostos dos colegas, viu pânico refletido. André e Renata estavam pálidos, enquanto Han parecia ao mesmo tempo intrigado e divertido, como se estivesse observando um show. O que você sabe sobre isso, Cristina? Renata gritou, a frustração dela misturada com terror. Se você tem algo a dizer, diga agora. Mas então, enquanto todos estavam concentrados no cenário caótico, uma explosão de luz iluminou a sala. Algo ou alguém estava atrás deles, e o barulho foi ensurdecedor. Os homens armados foram tomados de surpresa e se viraram, disparando. Bang! Bang! Laura viu Cristina jogar-se no chão, mas em um único movimento, ela se ergueu, fóssil raro entre a confusão. Sabia que isso ia acontecer. É por isso que estou aqui. E então, como um clarão de verdade, um rosto a mais apareceu. Mas não era qualquer um. Era Heloísa, uma antiga figura de autoridade na empresa e mentora de Laura. A antiga chefe, que havia desaparecido anos atrás sob circunstâncias misteriosas. Chega! Esta luta foi minha desde o início e não vai acabar assim! A força dela era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Heloísa, você está viva! Laura mal podia acreditar. A mulher, uma lenda, agora estava diante dela e nada fazia sentido. Mas era espectro de uma vida perdida. Como ela sabia o que estava acontecendo? O que essa mulher sabia que todos os outros ignoravam? Laura, todos vocês precisam entender. Não é só uma questão de poder ou dinheiro. É muito mais profundo. Heloísa declarou, cada palavra carregada de uma força hipnótica. Os segredos que vocês carregam são muito mais perigosos do que imaginam.
A ideia de segredos mais sombrios deixava Laura com a sensação de roer as unhas. A sala inteira estava em pânico. Mas quando Heloísa olhou em seus olhos, ela sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada. Não apenas sobre a empresa, mas sobre eles mesmos. Eu fui responsável por tudo isso. As investigações de meu pai, a queda da empresa. Eu era uma menina que sonhava com algo maior. Heloísa falou, seu olhar atravessando a sala e perfurando os corações dos presentes. E eu não podia permitir que o legado dele se quebrasse por ganância e falsidade. Você sabia de tudo isso o tempo todo? Laura perguntou, incredulidade estampada no rosto. Mas Heloísa simplesmente colocou as mãos nos ombros da colega, firmemente. Existem maiores conspirações em jogo, bem como algo que envolve vocês. Uma ligação que deixa estarrecidos. Heloísa disse misteriosamente. Mas antes que pudesse dizer mais, um dos homens armados corrigiu a mira. Basta, se não se calarem, todos têm um preço a pagar. Um grito cortou o ar, como um alerta de desastre iminente. Laura, os olhos fixos em Heloísa, percebeu que tudo estava prestes a explodir de vez. O passado, o presente e as traições se uniam em um só fardo. Tudo o que ela conhecia pode ter sido uma mentira, e a verdadeira natureza da luta estava se revelando em cada segundo. O quão profundo era o buraco que estavam se arrastando. Então, de onde menos esperavam, a atmosfera mudou. Um estrondo reverberou, não proveniente da porta, mas do teto, e como se o tempo estivesse se arrastando, uma echarpe de fumaça começou a envolver o ambiente. O odor de queimado invadiu os pulmões e os olhos de Laura. O que estava acontecendo? Corre! Gritou André, puxando Laura pela mão. A confusão virou gritos, e os homens armados foram pegos de surpresa. A sala está pegando fogo. Mas o que realmente a deixou em estado de choque foi quando, em meio ao furdúncio, Cristina começou a sorrir de maneira estranha, com o caos explodindo ao nosso redor. Esse caleidoscópio de horror. Seu sorriso era desconcertante. Ela olhou bem para Laura com uma intensidade que parecia carrego de segredos. Às vezes, só precisamos da faísca certa para começar a queimar a mentira, não é? Cristina, o que você quer dizer? A voz de Laura estava carregada de pavor e uma gota de suor escorreu por sua têmpora. Como se ao escutar a própria pergunta, Cristina ergueu-se de onde estava e começou a avançar em direção ao fogo. Algumas verdades nascem do caos, e a verdade que você realmente precisa saber está muito além do que há aqui. Cristina disse, e antes que Laura pudesse seguir, ela desapareceu na fumaça. Cristina, não! Laura gritou. Mas a figura dela se dissolveu em meio à névoa ardente. A sala inteira virou um frenesi de gritos e desespero, mas o pensamento de Laura estava fixo em uma só frase. O que havia acontecido com Cristina? Qual era a verdade que ela estava prestes a revelar? Enquanto a fumaça se acumulava, Laura percebeu que tudo o que sabia estava prestes a mudar novamente. As alianças, as traições, tudo do que pensava que fazia sentido estava indo por água abaixo. Confiava em quem? A sala estava em colapso. Angelina e Renata estavam paralisadas, mas André puxou Laura mais uma vez. Precisamos sair! E enquanto eles corriam para a saída, o caos se transformava em um redemoinho de confusão e fogo. Laura sentiu que a terra sob seus pés estava desmoronando. E então, uma última pergunta ecoou em sua mente, uma dúvida que a acompanharia. O que mais eles tinham perdido em meio a todas as mentiras? Laura sentiu o calor das chamas na sala e o pânico crescendo ao seu redor. Os gritos dos colegas misturavam-se ao som ensurdecedor do fogo.
A fumaça envolvia tudo como uma névoa mortal. Vamos, temos que sair agora! Gritou André, puxando-a pela mão. Mas o medo a paralisava. O olhar de Heloísa, de coragem infinita, foi a única coisa que a impulsionou. Agora! Agora! Heloísa exigiu, sua voz cortante acima do caos. Laura piscou rapidamente, tentando focar. Cristina! A palavra escapuliu dos seus lábios, mas a figura dela tinha desaparecido na fumaça. O que sabia? O que já tinha revelado? Enquanto corria, flamejante e confusa, Laura sentiu um nó na garganta. A traição fervia em seu sangue. Uma lágrima escapuliu, mas não era só medo. Era a dor de cada desconfiança, cada revelação, uma buzinada em sua mente. E se tudo fosse uma armadilha? Até mesmo isso? A sala tremia, o chão abaixo parecia desmoronar. André puxou-a para fora, a luz do dia entrando como um bálsamo em meio ao caos. O ar fresco do lado de fora trazia um alívio momentâneo, mas suas mãos ainda tremiam. O que aconteceria agora? O que viria em seguida? E Cristina, onde estava? Quando finalmente escaparam, Laura virou-se para ver os outros. A mesa de junta se transformando em um verdadeiro campo de batalha. Então, ouviu o som de sirene se aproximando. Um presságio de que o pesadelo ainda não havia terminado. Quero saber a verdade sobre meu pai, disse Heloísa, a voz firme agora, decidida. Todos se viraram para ela. A expectativa espalhava-se como uma onda. Preciso encerrar isso de uma vez por todas. Um grito ao fundo interrompeu o momento. Era Renata aparentemente envolta em chamas de culpa. Sua expressão um misto de desespero e alívio. Laura, preciso falar com você. Sobre tudo, sobre Han. Mas as palavras dela ficaram perdidas no ar. Uma contradição de desespero e egoísmo. Han, agora visivelmente irritado, emergiu da fumaça. Ele segurou os ombros de Renata, mas ela se afastou. Cada um deles como um tabuleiro de xadrez, sendo empurrado por um destino incerto. O que mais aguardava? Laura sentiu sua determinação voltar. Não posso mais viver nas sombras dessas mentiras, ela afirmou, a voz forte, tomando a frente. Seja você, Han, Renata ou o que seja, eu vou descobrir a verdade. Ao ver o olhar aterrorizado de seus colegas, uma breve esperança nasceu. As revelações não podiam acabar ali. Era hora de expor tudo. De repente, a ideia fazia sentido. Era muito maior do que qualquer um deles. Era uma luta por seus legados, por suas vidas, e agora, mais do que nunca, ela sabia que precisava agir. A busca pela verdade se tornara uma promessa não apenas para ela, mas para cada um que estava preso nesse jogo. Precisamos de aliados, Heloísa declarou. Um brilho determinado nos olhos. Uma nova aliança se formaria. Ou talvez uma antiga. Com isso, Laura olhou para André, Cristina, Renata e até Han. Vamos desvendar isso juntos. Não mais traição, só a verdade. E enquanto se afastavam, a fumaça atrás deles começava a se dissipar lentamente, revelando não apenas os escombros, mas a oportunidade de uma nova vida. Uma oportunidade de recomeçar. Ao final desse capítulo, o que ficará no ar? As sombras da desconfiança ainda dançam nos corações deles. A verdade ainda não foi desvendada. O jogo estava apenas começando. E enquanto caminhavam para o horizonte, uma nova pergunta pairava no ar. Quem realmente eram os aliados e os inimigos? E, finalmente,
Que tipo de bizarrice essa jornada ainda poderia revelar? E você? O que achou dessa reviravolta? Deixe sua opinião nos comentários. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse fim. Se você é um verdadeiro fã, saiba que seu apoio é fundamental.